Agnes Marie Frank nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt am Main. Anne foi a última filha do casal Otto Frank e Edith Frank Hollander. Sua irmã mais velha era Margot Frank. A família Frank era de judeus liberais, ou seja, não seguiam todos os costumes e tradições do judaísmo, vivendo numa comunidade de cidadãos judeus e de outras religiões. A mãe de Anne era o membro mais devoto da família, enquanto seu pai era mais interessado em atividades acadêmicas e tinha uma extensa biblioteca. Ambos incentivavam suas filhas a lerem desde muito cedo. Em 13 de março de 1933, a tranquilidade da família chegou ao fim. Foram realizadas eleições em Frankfurt para o Conselho Municipal, com o partido nazista de Adolf Hitler saindo vitorioso. Manifestações antissemitas iniciaram-se de imediato, fazendo com que os Frank começassem a temer o que aconteceria a eles caso continuassem na Alemanha. Mais tarde, Edith e as filhas foram para Aachen, morando com a avó materna das meninas, Rosa Hollander. Otto permaneceu em Frankfurt, mas depois de receber uma oferta para iniciar uma empresa em Amsterdã, ele se mudou para lá, organizando o negócio e providenciando acomodações para sua família. Os Frank fazem parte do grupo de mais de 300 mil judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939. Otto iniciou um comércio em Amsterdã chamado Pecta Works, que vendia extrato de frutas para fazer geleia. Lá, ele também encontrou um apartamento no bairro Rivierenbuurt, aos arredores de Amsterdã. Fevereiro de 1934, Edith e as filhas chegaram à cidade. Margot foi matriculada em uma escola pública e Anne em uma de método Montessori. Sua amiga pessoal, Hannele Goslar, lembrou que desde a infância Anne escrevia frequentemente, embora ela protegesse seu trabalho e se recusasse a discutir sobre o conteúdo de sua escrita. As irmãs Frank tinham personalidades distintas. Margot era educada, reservada e estudiosa. Anne era sincera, energética e extrovertida. Em 1938, Otto teve a oportunidade de abrir sua segunda empresa, Pectacon, que comercializava ervas, sais e temperos usados para a produção de salsichas. Hermann van Pels era um dos empregados do negócio. Na Alemanha, ele morava em Osnabrück, onde atuava como açougueiro, mas teve que se mudar do país junto à sua família por ser judeu. Em 1939, a avó das meninas foi morar com elas, permanecendo até a sua morte, em janeiro de 1942. Em maio de 1940, a Alemanha nazi invadiu os Países Baixos e o governo da ocupação começou a perseguir a população judaica, implementando leis restritivas e discriminatórias. O registro obrigatório e a segregação aconteceram logo em seguida. Apesar de as irmãs Frank serem excelentes alunas e possuírem muitos amigos nas escolas que frequentavam, elas foram proibidas de estudar nelas, tendo direito apenas a instituições próprias para judeus. Em abril de 1941, como medidas para evitar que suas empresas fossem confiscadas por serem propriedade de judeus, Otto Frank transferiu suas ações e as empresas foram liquidadas, com todos os ativos transferidos para Jan Gies, esposo de Miep Gies. Os lucros dos negócios continuaram com pouca mudança e, apesar de ganhar uma renda mínima, era suficiente para os sustentar. No seu aniversário de 13 anos, Anne ganhou um livro de seu pai, pelo qual ela já havia mostrado interesse enquanto passava por uma vitrine. Embora fosse um livro de autógrafos, com uma estampa vermelha e branca, além de um pequeno cadeado na parte da frente, Frank decidiu que iria usá-lo como diário e começou a escrever quase que imediatamente. Apesar de suas primeiras escritas se relacionar aos aspectos mundanos de sua vida, ela também discute algumas mudanças no lugar onde morava, como a ocupação alemã nos Países Baixos. Em 20 de junho de 1942, ela enumera muitas das restrições que haviam sido colocadas sobre a vida da população judaica neerlandesa e também descreve sua tristeza com a morte de sua avó. Anne sonhava em se tornar atriz. Ela adorava assistir filmes, mas os judeus foram proibidos de ter acesso às salas de cinema a partir do dia 8 de janeiro de 1941. Em 12 de julho de 1942, Margot Frank recebeu um aviso de convocação do Escritório Central de Imigração Judaica ordenando que ela se mudasse imediatamente para o campo de trabalho.
Otto disse à sua família que eles iriam se esconder em quartos acima e atrás das instalações da Oprecta, na Prinsengracht, numa rua junto a um dos canais de Amsterdã, onde alguns de seus colaboradores mais confiáveis iriam ajudá-lo. Pouco antes de entrar no esconderijo, Annie deu à sua amiga e vizinha, Hannelir, um livro, um jogo de chá, além de uma lata cheia de bolas de gude, para que ela cuidasse. De acordo com o que foi noticiado, Annie disse: "Estou preocupada com minhas bolas de gude, porque tenho medo que elas possam cair em mãos erradas. Você poderia mantê-las seguras para mim por um tempo?" Na manhã do dia 6 de julho de 1942, a família mudou-se para o seu esconderijo, o anexo secreto. O apartamento da família foi deixado em um estado de desordem para criar a impressão de que eles haviam deixado o local de repente. Otto deixou um bilhete que sugeria que eles haviam ido para a Suíça. A necessidade de sigilo forçou a família a deixar para trás a gata de Annie, Mordger. Como os judeus não eram autorizados a utilizar o transporte público, eles caminharam vários quilômetros de sua casa, com cada um deles vestido de diversas camadas de roupa, pois não ousavam em ser vistos com bagagem. O anexo secreto era um espaço de 3 andares, com entrada a partir dos escritórios da Oprecta. 2 quartos pequenos, um banheiro no primeiro andar, havia uma escada que levava ao sótão. A porta do esconderijo foi coberta por uma estante para que o lugar permanecesse desconhecido. Miep Gies, Victor Kugler, Johannes Kleiman e Beppe Voswitl foram os únicos empregados da Oprecta que conheciam as pessoas no esconderijo. O marido de Miep, Jan Gies, pai de Beppe, Johannes Hendrik Voswitl, eram responsáveis por ajudar na sobrevivência da família no anexo secreto. Os ajudantes também colaboraram na ligação dos ocupantes do esconderijo com o mundo exterior, informando-os das notícias da guerra e os desenvolvimentos políticos. Os ajudantes estavam conscientes de que, se capturados, eles poderiam enfrentar a pena de morte por abrigar judeus. 13 de julho de 1942, os Frank aceitaram abrigar com eles a família Van Pels. E em novembro do mesmo ano, Fritz Pfeffer, um dentista e amigo da família. Annie escreveu em seu diário o prazer em ter novas pessoas para conversar, mas as tensões rapidamente se desenvolveram dentro do grupo, forçados a viver confinados em tais condições. Depois de ter que passar a dividir o quarto com Pfeffer, ela o descreveu como insuportável e ressendia sua intrusão. Ela também brigava constantemente com Auguste Van Pels, a quem chamava de tola. Annie ainda considerava Hermann Van Pels e Fritz Pfeffer como egoístas, particularmente no que se diz a respeito de quantidade de alimentos consumidos. Algum tempo depois, ela iniciou um romance com Peter Van Pels, mas sua paixão por ele começou a diminuir quando ela começou a questionar se seus sentimentos por ele eram genuínos. Annie criou um vínculo com cada um dos ajudantes da família, mas sua amizade mais próxima foi com Bip, pois viviam sussurrando pelos cantos da casa. Na sua escrita, Frank examinou as relações com os membros de sua família, além das fortes diferenças de cada uma de suas personalidades. Ela se considerava mais próxima emocionalmente de seu pai, que depois comentou: "Eu tinha um melhor relacionamento com Annie do que com Margot, que estava mais ligada à sua mãe." Margot raramente mostrou seus sentimentos. As irmãs Frank formaram um relacionamento mais próximo do que já havia existido entre elas antes. Annie escreveu: "Margot estava muito mais agradável e estava se tornando uma verdadeira amiga." Annie escrevia frequentemente de sua difícil relação com sua mãe, além de sua ambivalência em relação a ela. Em 7 de novembro de 1942, Annie descreveu o desprezo que sentia por ela, além de concluir que não a sentia como mãe. Mais tarde, depois de revisar as coisas que havia escrito em seu diário, ela se envergonhou de sua atitude dura. As irmãs Frank esperavam voltar para a escola assim que elas fossem autorizadas e continuaram com seus estudos no esconderijo. Margot fez um curso de taquigrafia por correspondência, usando o nome de Beppe, e recebeu notas altas. A maior parte do tempo de Annie foi gasto lendo e estudando, bem como escrevendo e editando seu diário regularmente. 5 de abril de 1944. Quarta-feira, Annie escreveu no seu diário que desejava se tornar uma jornalista. "Eu finalmente percebi que eu devo fazer o meu trabalho escolar para deixar de ser ignorante, para conseguir uma vida, para me tornar uma jornalista, porque é isso que eu quero. Eu sei que posso escrever, mas tenho que continuar percebendo se realmente tenho talento.
E se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornais, eu sempre posso escrever para mim mesma. Mas quero alcançar algo mais do que isso. Eu não posso imaginar vivendo como minha mãe ou a senhorita Van Pels e todas as mulheres que fazem o seu trabalho e depois são esquecidas. Eu preciso ter algo além de um marido e filhos para me dedicar. Eu quero ser útil ou trazer diversão para todas as pessoas, mesmo aqueles que nunca conheci. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. E é por isso que sou tão grata a Deus por ter me dado este presente, que posso usar para me desenvolver e expressar tudo o que está dentro de mim. Ao escrever, minha tristeza desaparece. Mas, e isso é uma grande questão, eu nunca vou ser capaz de escrever algo grande, eu nunca vou me tornar uma jornalista ou escritora. Fecha aspas. Manhã, 4 de agosto de 1944, seguindo uma dica de um informante que nunca foi identificado, um anexo secreto foi atacado por um grupo da polícia uniformizada alemã, liderado por Karl Silberbauer. Os Franks, Van Pels e Purfer foram levados para a sede da RSHA, onde foram interrogados e detidos durante a noite. No dia seguinte, eles foram transferidos para uma casa de detenção, a Rus Van Buren, uma prisão superlotada no Wettering-Stans. 2 dias depois, eles foram transportados até o campo de concentração de Westerbuck, onde já haviam mais de 100.000 judeus, principalmente neerlandeses e alemães. Foram presos por viverem clandestinamente e foram enviados para o quartel de punição para trabalho forçado. A autora Eva Skloss, cuja mãe Elfriede Gehringer casou-se com Otto Frank após a guerra, narra o julgamento da colaboradora nazista Mipi Brahms. Abre aspas. Brahms era namorada de um trabalhador neerlandês chamado Jens Hahn, e ela deveria estar ajudando-o a proteger os judeus. Enquanto a guerra progredia, Hahn começou a suspeitar que sua namorada era realmente uma agente dupla para os nazistas. Uma enorme quantidade de famílias judaicas que lhe foram confiadas estavam desaparecendo sem deixar vestígios. Quando ele descobriu que Brahms estava o traindo com o Gestapo, ele foi executado. Mais tarde, foi estimado que Mipi Brahms foi a responsável por trair até 200 famílias judaicas, incluindo a nossa. Fecha aspas. Victor Kugler e Johannes Kleiman foram presos e encarcerados no campo penal para inimigos do regime nazista em Amersfoort. Kleiman foi libertado depois de 7 semanas, mas Kugler foi transferido a diversos campos de trabalho até o fim da guerra. Mipi Gies e Beppe Vosvital foram interrogadas e ameaçadas por policiais de segurança alemã, mas não foram detidas. Elas voltaram para o anexo secreto no dia seguinte, onde encontraram os papéis de Anne espalhados pelo chão, e resolveram guardá-los junto a álbuns de fotografias da família, decidindo entregar tudo a Anne após o término da guerra. 7 de agosto de 1944, Gies tentou facilitar a libertação dos prisioneiros, confrontando Silberbauer e oferecendo-lhe dinheiro, mas ele recusou. Após o fim da guerra, Otto e Kleiman enviaram uma carta para a polícia, expressando o desejo de que o traidor do esconderijo fosse descoberto. Pessoalmente, Otto pensava que o empregado do depósito, William Van Maeren, teria sido traidor. Ele era um tipo de curioso desconfiado, além de ter feito armadilhas no armazém na intenção de descobrir algo, mas nenhuma prova concreta foi descoberta ao seu respeito. Em 2015, um livro escrito pelo jornalista Yuri Nebrain e o filho mais novo de Bip, Jupp Van Veek, alega que Nelly Vosvital, a irmã mais nova de sua mãe, pode ter traído a família Frank. Os autores encontraram evidências que comprovavam que Nelly era uma colaboradora nazista com Silberbauer, alegando que a voz que o informou do esconderijo era de uma jovem mulher. A mesma morreu em 2001. 3 de setembro de 1944, um grupo de pessoas, incluindo a família Frank, foram deportados para o que seria o último trajeto de Westerbuck, o campo de concentração de Auschwitz, uma viagem que durou 3 dias. No mesmo trem estava Blommie Everzande, uma nativa de Amsterdã que tinha amizade com Annie Margot numa escola judia em 1941. Após a chegada da família em Auschwitz, uma equipe da Schutzstaffel forçou os homens a se separarem das mulheres e das crianças. Otto Frank foi arrancado de sua família. Aqueles que eram considerados capazes de trabalhar foram admitidos para o campo, enquanto os que eram considerados impróprios para executar os trabalhos foram imediatamente mortos. Dos 1.019 passageiros do trem, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados diretamente para as câmaras de gás. Annie, que já tinha completado 15 anos 3 meses antes, foi uma das pessoas mais jovens a ser poupada da morte.
Ela já estava ciente de que a maioria das pessoas que foram para a câmara estavam mortos, mas nunca teve certeza se os seus companheiros do anexo secreto tinham sobrevivido. Ela pensou que o pai dela, na metade dos seus 50 anos, tinha sido morto após eles terem sido separados. Com as outras mulheres que não foram selecionadas para a morte, Anne foi obrigada a se despir e ser desinfetada. Além de ter sua cabeça raspada, um número de identificação foi tatuado em seu braço. Durante o dia, as mulheres foram usadas como mão de obra escrava e Frank foi forçada a transportar rochas e cavar rolos de grama. Durante a noite, elas dormiam em barracas superlotadas. Sua personalidade confiante a permitiu que conseguisse obter pedaços de pães extra para sua mãe e irmã. No campo, doenças eram excessivas e a pele de Anne foi infectada pela sarna. As irmãs foram transferidas para uma enfermaria que estava em um estado deplorável, com a escuridão constante e infestada por ratos e camundongos. A mãe delas decidiu parar de comer, passando pedaços de alimentos por um buraco feito por ela na parede da enfermaria. Em outubro de 1944, as Franks foram escolhidas para serem transferidas até o campo de trabalho de Eliebal, na Alta Silésia. Bloom também foi escolhida para estar neste trem, mas Anne foi proibida de ir por ter contraído sarna, e sua mãe e irmã decidiram ficar com ela. Bloom então partiu sem ela. Em 28 de outubro do mesmo ano, as seleções de mulheres para serem transferidas até o campo de Bergen-Belsen foram iniciadas. Mais de 8.000 mulheres, incluindo Anne, Margot e Auguste Van Pels, foram transportadas. Edith Frank não foi selecionada e ficou para trás, morrendo de fome logo em seguida. Em Bergen-Belsen, Anne se encontrou brevemente com duas amigas, Hannele Goslar e Nanette Blitz, que estavam confinadas em outra seção. Goslar e Blitz sobreviveram à guerra e mais tarde discutiram as conversas breves que tiveram com Anne através de uma cerca. Blitz disse que Anne estava careca, magra e trêmula. Hannele observou que Auguste ficou com as irmãs Frank e que estava cuidando de Margot, que estava gravemente doente. Anne disse a elas que acreditava que seus pais estavam mortos e por isso ela não queria mais viver. Goslar disse que seus encontros com ela acabaram no final de janeiro ou no início de fevereiro de 1945. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de Bergen-Belsen, matando mais de 17.000 prisioneiros. Outras doenças como febre tifoide também eram exaltantes. Devido a essas condições, não é possível dizer o que causou a morte de Anne. Margot caiu de sua cama em seu estado debilitado e foi morta pelo impacto. Sua irmã faleceu alguns dias depois. As datas exatas da morte de Anne e Margot não são reconhecidas.